eu queria, em primeiro lugar, que cada um de vocês aqui presente, você que está aí, que é uma alegria imensa olhar para cada um de vocês. Eu gostaria de sair falando o nome de cada um, mas a gente vai ficar muito tempo aqui. Então, você que está aí, sinta-se, primeiramente, muito, 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 mas muito abraçado e muito envolvido com essa conexão de amor que eu estou sentindo nesse momento, com essa alegria de poder olhar para cada um de vocês. Como Deus é bom, né? Que num momento como esse já tinha colocado na nossa vida, na nossa história, uma tecnologia que nos permitisse, apesar de todos os pesares, estarmos nos vendo, né? Poder nos ver, poder ouvir, poder estar juntos, falando dessas coisas que nós temos falado aqui, ou seja, continuamos juntos, apesar de tudo. Então, isso é uma alegria muito grande, e eu quero que cada um de vocês se sinta muito abraçado e muito envolvido com essa energia de amor. E assim, se sentindo envolvido nessa energia de amor, que os amigos espirituais da nossa casa, né, do nosso centro espírita, SEVAC, esses amigos que estão sempre presentes e sempre nos fazendo sentir a sua presença de proteção, de orientação, de amor, que nesse momento estejamos com o nosso coração muito aberto, a nossa mente muito aberta, os nossos ouvidos completamente desobstruídos, para nós podermos ouvir a mensagem que eles nos trazem nessa noite, que é uma mensagem que nos mostra o quanto eles estão conectados conosco, o quanto eles estão cuidando de nós a cada passo da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, que nós possamos nos conectar nesse momento, nesse abraço fraterno, nessa energia que se faz presente a partir da nossa casa, o Centro Espírita SEVAC, para cada um dos nossos lares, para cada um dos nossos corações, que nos coloca todos juntos, todos unidos, independente de onde estejamos. Que possamos, nesse momento, sentir esse amor, sentir essa energia, sentir a presença de Jesus entre nós. E assim, com esse amor, com essa alegria, com a presença de cada um desses amigos espirituais e de nosso Mestre Jesus, nós começamos a nossa reunião dessa noite com muita alegria, com muito amor e desejosos de receber essa orientação, trazer para dentro do nosso coração, da nossa mente e do nosso espírito, como um real aprendizado, e não só mais uma informação. E para isso é necessário colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui, aquilo que nós recebemos da espiritualidade. Cada um de nós que vem aqui fazer a preleção é só um instrumento dessa orquestra. Quem está tocando esse instrumento são eles. Então, que cada um de vocês possa ouvir essa melodia, se sentir tocado por essa melodia e levar esse som e essas notas para o seu dia a dia, transformando em prática cada um dos ensinamentos que nos são passados aqui. Que assim seja. Então, agora, para esse nosso bate-papo dessa noite, eu escolhi um texto. Aliás, né, eles escolheram um texto para mim, porque nunca sou eu que escolho, e, de repente, quando a Graça me convidou para estar aqui hoje, e eu me coloquei à disposição para preparar o conteúdo que eu falaria aqui hoje, veio parar nas minhas mãos e na minha frente um livro que não estava à minha vista. Ele estava aqui em algum lugar e ele veio aqui parar na minha frente. Eu peguei esse livro e eu abri nesse texto e eu entendi que esse texto era tudo o que eu estava precisando ouvir e que, com certeza, ouvir e tomar consciência, e que, com certeza, seria muito útil a cada um de nós aqui do SEVAC, né? A cada um dessa nossa família dos sevaquianos, né, Zé? Como a gente fala às terças-feiras, né? Cada um de nós, com certeza, seria muito inspirado a partir dessa lição. Então, eu vou compartilhá-la com vocês, e aí depois nós vamos discutir, conversar, refletir um pouquinho em cima dessa lição. Então, eu vou colocar aqui, porque fica mais fácil ir acompanhando com os olhos aquilo que eu estou falando, né? Eu acho que fica mais fácil de acompanhar.
Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho. A minha vontade era falar sobre a força espiritual, né? Então, a todo momento, a gente fala tanto sobre nos fortalecermos, fortalecer o nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Só que nós somos aqui, essa nossa parte física, ela é aqui um templo, ela é aqui uma matéria que abriga aquilo que é o fundamental dentro de nós, que é o nosso espírito. Então, para que esse nosso templo, para que essa nossa matéria esteja completamente saudável e forte e pronta para fazer a condução do que é mais importante, que é o nosso espírito, é necessário que nós fortaleçamos aquilo que vai além dessa nossa passagem aqui na Terra e que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, que muitas vezes nós esquecemos. Às vezes nós vamos andando aqui pela nossa vida, por essa nossa experiência terrena, nos esquecendo que a única coisa que nós vamos levar dessa nossa breve passagem por aqui, mesmo que a nossa breve passagem seja de 150 anos, mas essa breve passagem a gente só leva daqui o fortalecimento espiritual que, porventura, tenhamos conseguido desenvolver durante essa nossa passagem aqui. E será que nós nos lembramos disso? Será que nós damos a devida atenção para isso? E por que será que é necessário que a gente desenvolva essa força espiritual? Por que será que Deus nos enviou aqui para essa experiência a fim de desenvolvermos essa força espiritual? É sobre isso que esse texto nos mostra. Por que é tão importante isso? Por que essa responsabilidade nos foi dada por Deus? De nos desenvolvermos espiritualmente nessa nossa experiência aqui na Terra. Então, é sobre isso que o texto fala. Ele foi baseado, a minha fala aqui, ela é baseada nesse texto Confiança em Deus e Confiança de Deus, que é um livro Técnica de Viver, do Valdo Vieira. Então, vamos lá, ver o que ele nos fala. Então, ele nos diz assim: falamos muito sobre as consequências da confiança que investimos ao poder divino. E não raro nos desviamos automaticamente do estudo da confiança que o divino poder investe em nós. Então, essa é a chave disso tudo. A gente pensa muito, né, das questões do que da nossa fé em Deus, daquilo que nós pedimos para Deus. Mas e o que será que Deus pede para nós? O que Ele espera de nós? Por que ele nos envia para essa experiência de fortalecimento e crescimento espiritual? Né? Então, muitas vezes esquecemos disso, que essa não é uma via de uma mão só, é uma via de duas mãos, a nossa confiança em Deus e a confiança de Deus em nós. Então, se esperamos tudo de Deus, é mais razoável que Deus espere de nós alguma coisa, não é mesmo? Costumamos desperdiçar dias valiosos falando de inutilidades, de fracassos, dos nossos tantos medos, das nossas tantas inseguranças, é ou não é? A vida, porém, folheando o livro do tempo e dando-nos a preencher a página de cada semana, revela uma certeza da confiança dual. Ou seja, se nós desconfiamos do nosso potencial, da nossa capacidade, ele não desconfia. Ele sabe exatamente o potencial que nós temos aqui dentro. Desmente-nos a afirmação de incapacidade. Então, Deus desmente, né, essa nossa afirmação, muitas vezes, de incapacidade. Observe esse assunto por você mesmo. Então, vamos observar como é que ele desmente essa afirmação de incapacidade para nós. Desde o berço, você está sob o auxílio admirável de Deus. Olha lá. Até mesmo a noção de suas dívidas para com os pais foi temporariamente suprimida na forma de esquecimento da infância, para que você, mais livre, pudesse atender aos objetivos fundamentais da reencarnação. Você sobreviveu a múltiplos processos de adaptação ao meio terrestre que, de imediato, não é capaz sequer de imaginar. Mora num corpo para cujo equilíbrio e sustentação
você faz apenas o mínimo. Já pararam para pensar nisso? A gente não tem que ficar pensando para o nosso organismo funcionar. A gente não tem que ficar pensando na sincronicidade de eu falar, respirar e engolir a minha saliva ao mesmo tempo. E muito menos o que está acontecendo lá dentro do meu organismo enquanto eu engolir essa saliva. Ou seja, tudo isso acontece naturalmente, sem que eu tenha que fazer muito por isso. Não é esse um grande atestado de confiança de Deus em nós, para nós? E os erros do caminho? Né? Vamos falar dos erros do caminho? Quantas ocasiões nos oferecem os próprios erros, motivos para fugirmos das nossas responsabilidades de trabalho? Então, quantas vezes usamos, né, os nossos erros como motivo para a gente deixar de fazer alguma coisa que nos é cabido, né, que a gente deve fazer? Entretanto, recursos providenciais aparecem e retomamos o ritmo do serviço. Desânimo comparece como sendo caruncho invisível no teto de nosso ideal. Mas surgem amigos, sob todas as formas, a nos fortalecer as vigas dos bons propósitos e a imunizá-las com o antídoto da bondade fraternal. Do ponto de vista do cuidado e da proteção permanentes à natureza, não pode ser mais pródiga nem mais atenta para conosco. Em toda parte, ingredientes a fim de nos nutrir de diferentes formas, recursos necessários à construção que atendem à necessidade de cada um. Avisos de temperatura, sugestões de tempo. Se o Criador não tivesse fé na criatura, por que cercá-la com tamanhos dispositivos de segurança? Se nada esperasse do homem, para que abençoá-lo com tanta grandeza? Retire um minuto de quando em quando da sua agenda de preocupações a fim de pensar nisso. E se você quiser saber o que Deus pede a você ou espera de você, não perca as horas com devaneios filosóficos. Olhe em torno de si próprio. As obras de Deus em suas mãos têm nomes específicos. Chamam-se deveres imediatos na ordem dos seus compromissos. Cumpramos com as nossas obrigações, melhorando-nos a cada dia, e o programa de Deus para nós melhorará sempre. Pratique a sua fé viva em Deus, compreendendo que muito mais viva é a fé que Deus deposita em você. Confiança em Deus e confiança de Deus. Então, vejam que interessante, né? Quando a gente conversa sobre uma reflexão como essa. Eu gosto de fazer uma metáfora que facilita nós pensarmos sobre isso, que é a forma como muitas vezes nós não nos enxergamos ou a forma como nós nos enxergamos. Ou seja, muitas vezes nós nos apresentamos como aquela pedra bruta, né, que aqui fora você olha, você está vendo um pedaço de carvão e lá dentro tem um diamante. Só que para os nossos olhos, né, aqui os nossos humanos, e muitas vezes num nível de especialista que a gente não consegue sequer notar que aquela pedra bruta lá dentro contém um diamante. Só para os olhos de alguém realmente que entende do negócio, que é realmente um especialista, que vai conseguir olhar para aquilo ali e dizer, opa, espera aí, isso aqui, se lapidado, lá dentro tem um diamante de extremo valor, de extrema valia. E quem é o especialista que consegue enxergar isso em nós? Porque nós ainda somos esse diamantezinho lá dentro, envolvido com toda essa casca, que mais parece um carvão. A gente ainda tem muito o que lapidar, muito o que trabalhar, para que essa nossa luz, esse nosso brilho, esse diamante que está lá dentro possa aparecer, possa vir à tona. Mas existe um especialista que enxerga tudo isso. E esse especialista é o nosso Criador. Esse especialista é Deus.
Deus consegue enxergar dentro de cada um de nós, até daquele com as cascas mais brutas, com as cascas maiores, que vão dar mais trabalho para poder chegar no diamante, mas ele consegue enxergar e ele sabe o diamante que está ali dentro. Ele é nosso Criador. Foi ele que projetou tudo isso, foi ele que fez tudo isso. Ele sabe qual é o nosso potencial, ele sabe qual é a nossa força. E aí, o que ele fez para nos ajudar nesse processo de fortalecimento espiritual, nesse nosso processo de crescimento, nesse nosso processo de autolapidação, para que a gente pudesse saber como pegar a ferramentazinha nós mesmos, né? Que somos os autores e os artistas da nossa própria história. Nós não temos o tal do livre-arbítrio. Então, no nosso caso, não vai poder chegar aqui um Michelangelo ou qualquer que o valha para poder vir aqui e ir tirando a casquinha, e somos nós que temos que fazer isso. É uma autolapidação. Esse trabalho de retirada dessa casca é um trabalho que só nós podemos fazer. Então, o que acontece quando nós passamos por essa vida nos vitimizando? Achando que o mundo está contra nós. Tudo acontece comigo, né? Usando aquela máxima do egoísmo. Por que comigo? Por que isso tinha que acontecer comigo? Por que não comigo? Por que não com você? Tinha que ser com o outro? Então, nós, com essa casca que nós viemos aqui com o trabalho e a missão de lapidar, e muitas vezes é preciso várias e várias passagens por aqui para a gente conseguir tirar um tanto dessa casca, fazer um tanto dessa lapidação, poder, de repente, mostrar um pedacinho assim que aparece aquele fiozinho de brilho que tem lá dentro, de uma pedra bonita e preciosa que está lá dentro. Então, nós temos essa responsabilidade em fazer esse trabalho de autolapidação. Ninguém vai fazer isso por nós. Os nossos amigos espirituais, o nosso mentor espiritual, ele está aqui para dizer assim, vamos, vai lá, você está aqui para trabalhar, vamos trabalhar? Ele está aqui para nos inspirar, ele está aqui para nos dar o apoio, está aqui para nos incentivar, está aqui para nos ajudar a lembrar, mas ele não vai fazer por nós. Nós, todos juntos, nós amigos, nós participantes das vidas dos outros, nós família, nós somos instrumentos para que o outro possa fazer essa autolapidação. Então, eu tenho aqui o meu marido, as minhas filhas, os meus pais, os meus irmãos, os meus cunhados, eu tenho amigos dos colegas de trabalho. Então, eu tenho todas essas pessoas servindo e nos ajudando como esse instrumento de autolapidação. Então, nós nunca devemos ficar esperando que algo caia pronto lá do céu, que algo venha aqui para o nosso colo, para que a gente, então, tenha o nosso espírito fortalecido ou a nossa casca retirada, né? É o mesmo que dizer assim, bom, eu quero fortalecer aqui o meu músculo, o meu corpo, eu quero ficar com os meus músculos definidos, mas eu mando alguém para a academia para mim, por mim. Não vai funcionar, não adianta. Então, a nossa reflexão, o que os amigos espirituais querem nos dizer a partir de uma mensagem como essa é assim, você deposita uma grande confiança e uma grande fé em Deus. E Deus deposita uma fé maior ainda em você. Acredite em você. Comece a se movimentar no sentido do seu crescimento, da sua evolução, do seu desenvolvimento, da sua autolapidação. O atraso maior, a maior perda de tempo que nós podemos fazer nessa nossa passagem por aqui é dizer assim, mas eu não consigo, mas eu não dou conta. Ah, mas isso não é para mim. Eu não sei. Não existe nada, isso está comprovado, não existe nada que um ser humano seja capaz de fazer que outro ser humano não seja também, desde que ele queira,
desde que ele estabeleça isso como um propósito. Então, a todo momento que nós nos virmos, preste atenção na sua fala interna, né? No quanto você está se diminuindo, no quanto você está apagando ou se distanciando desse diamante que você é aí dentro. No momento em que você se invalida, dizendo que você não consegue, não é capaz, não dá conta. A espiritualidade vem aqui hoje para nos chacoalhar e falar assim: ei, o tempo está passando, os dias estão passando, as experiências estão aí como ferramenta de autolapidação. Você está usando? Você está fazendo bom proveito disso? Você está consciente? Você está prestando atenção? É isso que os amigos espirituais querem nos dizer através de uma mensagem como essa de hoje. Não percamos tempo em nos trabalhar, em nos desenvolver. Tem aqui uma dica, né, de 20 exercícios para a nossa evolução, que eu não vou falar dos 20. Esse exercício para a evolução, eu nem coloquei os 20, porque se nós conseguirmos esses que eu coloquei ali, ou se nós conseguirmos um daqueles que eu coloquei ali, nós já vamos ter feito pelo menos 1% da melhora interior, dessa lapidação, que se todos os dias, ou se a cada período da nossa vida, quando nós já tivermos conseguido fazer um, a gente coloque o outro em prática, a gente coloque mais um pontinho daquele, a gente vai ter conseguido fazer um belíssimo trabalho. Quem aqui acorda de manhã pulando de alegria pelas coisas, pelas suas obrigações que tem que fazer no dia, já conquistou essa daqui. Já conquistou esse fortalecimento espiritual número 1. Quem aqui não se queixa daquelas coisas chatas que tem que fazer no seu dia a dia, já conquistou esse número 1. Então, o que ele vem nos dizer? Todas as nossas obrigações, e a palavra é essa mesmo, porque aquilo que nos dá prazer fazer é fácil, está tranquilo, mesmo dentro do nosso trabalho. Aquela parte do nosso trabalho do dia a dia, seja da nossa vida ou do nosso trabalho profissional, que é prazeroso de fazer, está tudo ok, está bonito, a gente não reclama. Mas e a parte chata? Porque tudo tem a parte chata. Viver tem uma parte chata, trabalhar tem uma parte chata, né? E a gente vive dos dois, da parte boa e da parte chata. Então, o que esse trabalho, esse exercício de fortalecimento espiritual vem nos dizer é: execute alegremente as próprias obrigações. Então, dentro de obrigações tem aquilo que não é tão prazeroso assim de fazer, aquela convivência que não é tão prazerosa. Então, esse é o exercício número 1. Sabe quando você vai para a academia lá e tem uma série para você fazer? A série de um músculo, de outro, do abdominal, da perna, né? Então, aqui tem uma série de exercícios para a gente fazer para o fortalecimento do nosso espírito. Então, número 1, executar alegremente as próprias obrigações. Ao invés de reclamar, que a gente agradeça, porque a gente tem aquela ferramentazinha para a nossa lapidação. Olhar com esse olhar, o olhar do aprendizado, o olhar do fortalecimento, e não do castigo. Número 2, silenciar diante da ofensa. Quantos de nós aqui já conseguem fazer isso? Você é ofendido e você fica quieto e você diz assim: essa pessoa você pensa com você, essa pessoa deve ter alguma necessidade, por isso ela está se comportando dessa maneira. Algo dentro dela deve estar gritando por socorro de alguma espécie, e é assim que ela consegue se manifestar, porque sempre que alguém procura ofender o outro, com a maneira de falar, com aquilo que fala, a forma como fala, é porque algo dentro daquela pessoa não está legal. Agora, a pessoa não tem o poder de nos ofender. Somos nós que nos sentimos ofendidos com o que a pessoa fala e a forma como ela age. Ela não tem esse poder. Lembra? Autolapidação, livre-arbítrio, a nossa tomada de decisão. Eu pego isso para mim como uma ofensa ou eu largo isso lá como uma questão que essa pessoa tem que resolver com ela mesma?
Então, quando nós conseguimos ter essa consciência de que a pessoa que solta algo que poderia ser pego pelo outro como uma ofensa, ou quando ele tem essa intenção de ofender o outro, só vai conseguir se o outro pegar, é algo que essa pessoa tem para resolver dentro dela. Então, é necessário que a gente tome essa consciência para conseguir fazer esse exercício número 2. E o 3 é emudecer a nossa agressividade. Quantas vezes a gente vê pessoas que no dia a dia elas são pessoas tranquilas, serenas, e que daí quando a pessoa sai no trânsito, ela é extremamente agressiva, ela xinga, ela fecha, ela corre, ela vai atrás do outro. Nós precisamos aprender a lidar, a equilibrar essas temperanças dentro de nós, né? A água muito quente, a água muito fria, a emoção muito quente, a emoção muito fria. A gente precisa trazer o tempero, o equilíbrio para isso. Nós precisamos aprender a aceitar opiniões divergentes das nossas. Isso está sendo um momento que tudo isso está borbulhando, né? As pessoas estão tendo muita dificuldade em conversar sequer com pessoas, mesmo virtualmente, com pessoas que tenham opiniões diferentes. Nós precisamos entender que nós vivemos num mundo diverso, de opiniões diversas, de nível de desenvolvimento diverso. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Buscar sem afetação o meio de ser útil, ou seja, eu buscar ser útil sem ficar me gabando, porque eu estou sendo útil. Não, eu me sentir grata por poder servir, porque só assim eu exercito o meu espírito, servindo, trabalhando, podendo ser útil. Então, isso não é motivo de orgulho, não é motivo de me gabar, não é motivo de afetação, como fala aqui, mas de gratidão por eu poder ter a oportunidade de servir. Não falar mal de ninguém. Aproveitar a oportunidade de me calar e de sair de perto das rodas que falam mal das pessoas. Isso é tão comum, gente, não só nos meios sociais, mas isso é tão comum dentro de casa, né? No meio da família, um ficar falando mal do outro. Isso é algo tão que corrói a infraestrutura de uma família, que corrói a infraestrutura de uma sociedade, que corrói a nossa própria infraestrutura. Então, vamos aprender a não falar mal de ninguém. Se eu não tenho muita simpatia por uma determinada pessoa, faço uma oração por ela, vibro positivo por ela. E se der para ficar longe, eu fico longe. Mas não vou falar mal dessa pessoa, porque quando eu falo mal, enquanto eu estou falando mal, eu estou conectada com essa pessoa. Meu espírito está ali conectadinho com o dela. Faz sentido isso? Então, que a gente aprenda a não falar mal de ninguém, porque isso faz mal para nós em primeiro lugar. Alegrar-se com a alegria dos outros. Quantas vezes a gente vê muita gente solidária na hora da desgraça, mas na hora da alegria, dá aquela invejazinha, né? Eu queria que para mim tivesse assim também, e para mim não está, né? Então, a gente aprender a nos alegrarmos com a alegria dos outros, porque nós temos as nossas próprias histórias, nós temos as nossas próprias lições. Se não está daquele jeito para mim ainda, é porque eu ainda não fiz o suficiente para que fique daquele jeito. Ou talvez não seja para ficar. A minha história talvez seja outra e eu vou buscar me alegrar com aquilo que é o que eu tenho para fazer e que eu vou fazer, e que eu sou capaz de fazer, que eu consigo fazer, que eu quero fazer. Então, nós temos que olhar para nós, né, para as nossas próprias conquistas e realizações e nos alegrarmos por elas. E aí alegrarmos pelas conquistas e realizações do outro também. Ajudar espontaneamente, ajudar sem ter que ficar pedindo, né? Sem ter que ficar implorando, a gente ter esse olhar para o outro, o que o outro está precisando, como eu posso ser útil. Isso, gente, começa dentro de casa. O que eu mais vejo dentro de casa e mais vejo a maior parte das mulheres dentro de casa reclamando é que ninguém ajuda espontaneamente. Se não sair pedindo, mandando e obrigando, ninguém faz. Então, gente, o exercício começa dentro de casa. Como eu posso ser útil? Como eu posso ajudar sem que o outro tenha que me pedir?
E aí, a partir daí, eu expando para fora, porque é muito fácil servir o vizinho, servir o outro, pessoas que esporadicamente eu vejo, fazer uma caridade aqui, outra ali, esporadicamente, e no dia a dia, e dentro de casa. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Ou seja, quando está tudo bem, está tudo bem. E no momento que a gente está sentindo dor, e dor de qualquer tipo, quando a gente fala aqui na enfermidade, aqui entra também outras enfermidades, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais, enfermidade do nosso corpo, as nossas perdas à nossa volta. Como eu consigo lidar com isso de uma maneira a enxergar que aí está uma possibilidade de eu aprender e me fortalecer, ao invés de eu me queixar e me colocar como vítima da situação. Esse é o objetivo, esses são os exercícios para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso fortalecimento emocional. Então, eu coloquei aqui essa... A gente não vai ter tempo por causa do horário, é 8 horas, né, Zé, que termina? Se você quiser passar 1, 2 minutinhos, não tem problema. Porque eu tinha colocado aqui essa história, que foi uma história que eu achei muito bacana, que foi a história que a Patrícia contou ontem para a gente, lá na aula de ontem, né? Que eu achei muito pertinente para essa nossa fala daqui. Então, ela é uma história, eu vou contar brevemente para vocês, depois vocês leem ela na íntegra, ela está lá no Jesus no Lar. Ela conta a história, por isso eu pus essa imagem, né? Ela conta a história de um peregrino, um homem daquele tempo antigo que saía fazendo pregações, e ele já era um homem velho, e aí ele estava indo de um lugar distante para um outro lugar, né? Tinha uma distância grande entre um e outro, e anoiteceu. E ele, se vendo no meio de um mato como esse aí, sua única companhia sendo o seu cachorro, ele tinha um cachorro, era a sua única companhia, ele começa a ficar assustado, que ele vai estar no meio dessa natureza escura, não era nem uma noite de luar, e ele estava com medo, né? E ele começa a procurar um lugar para se abrigar. E quando a noite já tinha caído, ele percebe que tinha uma vala assim do lado da estrada. Ele falou: nossa, eu entro nessa vala, eu fico protegida, né, de animais, de qualquer coisa que aconteça à noite. Só que quando ele foi entrar na vala, um enxame de... antes de mais nada, antes de tudo isso, dele começar a procurar, quando ele viu que ele ia estar sozinho à noite nessa mata, nessa escuridão, ele faz uma prece pedindo proteção para Deus, pedindo que Deus olhasse por ele nesse momento que ele estava com medo, porque ele ia estar ali sozinho. E aí ele vê essa vala e vai entrar na vala, que já estava escuro, e vem assim um enxame de mosca, e aquele negócio ele não consegue ficar ali, ele sai correndo, tirando a mosca dele, volta para a estrada e continua andando, ele e o cachorro dele. Mais para frente um pouquinho, ele vê um tronco muito grosso, parecendo uma gruta, e que tinha assim uma entrada. Ele falou: nossa, se eu entrar aí, eu consigo me proteger, eu fico aí dentro. E aí, quando ele vai entrar na gruta, vem um vento muito forte e derruba aquilo lá, explode com aquilo lá. Ele vira pedaços e ele volta correndo para a estrada e continua sem entender muito bem o que está acontecendo, caminhando com o cachorro dele. Quando ele chega numa bifurcação, nessa bifurcação tem um riacho com muitas águas, muito amplo de águas, e uma ponte muito rústica que atravessa. E apesar da escuridão, ele vê que do lado de lá tem como se fosse um lençol branco, uma areia branca muito acolhedora. E ele pensa que se ele atravessar para o lado de lá, ele pode dormir naquela areia e aquilo lá vai ser aconchegante para ele. Só que no que ele vai pisar na ponte, a ponte despenca. E ele volta rápido para não cair na água e volta a andar, e ele fala: meu Deus, o que está acontecendo? Aonde eu vou me abrigar? E ele começa a escutar trovões à distância, e ele começa a ficar com medo, até que, de repente, ele vê lá na frente um casebre. Ele fala: graças a Deus eu estou salvo. E dentro do casebre tem uma luzinha suave, ele fala: ali alguém há de me dar abrigo. Quando ele bate na porta, ele é super mal recebido, a pessoa é ríspida com ele, fala que não pode, não está autorizado a receber nenhum estranho à noite, que ele vai procurar outro lugar para se abrigar. Fecha a porta na cara dele e ele sai
chorando, triste, se sentindo sem opção, sem alternativa, e a chuva chegando, já estava trovejando, os pingos grossos já caindo. Ele acha, então, lá um lugarzinho ali perto do casebre mesmo, ele se abriga ali, só que nisso o cachorro dele, uivando muito por causa das trovoadas, sai correndo e some no meio da escuridão. E ele, então, chora e se sente totalmente esquecido por Deus. Ele fala, Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que me abandonou? E assim ele fica ali, dorme, pensando que Deus o havia esquecido. De madrugada, ele ouve uns gritos, palavrões, não sei o quê, fica quietinho ali. Quando o dia amanhece, ele fica sabendo que aquele casebre onde ele pediu auxílio havia sido assaltado na madrugada por uma gangue lá, um bando de ladrões, e eles tinham matado os moradores da casa. E ele só tinha se salvado porque o cachorro tinha fugido, então não tinha, ele ficou quietinho, não tinha nenhum barulho. Se o cachorro tivesse ali, estaria uivando, e os ladrões poderiam saber que ele estava ali, mas a providência divina fez com que o cachorro fosse embora para que ele ficasse quietinho, e ele entendeu que isso era uma providência divina. E ele, então, agradeceu muito a Deus, porque ele entendeu que Deus estava ali com ele, cuidando dele. E quando ele pega o caminho de volta, porque ele descobriu que ele estava indo no caminho contrário, então ele volta por onde ele tinha vindo, ele foi vendo que cada um daqueles lugares por onde ele não pôde passar era uma armadilha. Por exemplo, atravessar aquele riacho, aquela areia branca, aquele lençol convidativo do outro lado, era um lamaçal que engole as pessoas, uma areia movediça. Ele descobriu que aquele tronco que se espatifou, ali ficavam os lobos entravam naquele tronco para dormir. Então, provavelmente, ele ia entrar no meio de um bando de lobos. Aquela vala que os mosquitos não deixaram que ele entrasse, quando ele olhou, era um ninho de cobras. Era um ninho de serpentes extremamente perigosas. Então, ele se colocou de joelho e agradeceu a Deus, a providência divina. Ele entendeu que cada um dos percalços do seu caminho, cada uma das adversidades que ele enfrentou ali no caminho, era uma forma de Deus dizer, eu estou te ajudando para que você siga a salvo no seu caminho, porque você tem uma missão a cumprir. E ele, são e salvo, segue o seu caminho para cumprir com a sua missão. Então, tem no final dessa história, tem algo que Jesus está contando essa história para Bartolomeu, e aí no finalzinho Jesus diz assim para Bartolomeu, o Pai ouve as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, essa é a lição que fica para nós. Deus ouve tudo aquilo que a gente conversa com ele, tudo aquilo que a gente coloca para ele como os nossos anseios, como aquilo que a gente acha que é uma verdade. Mas ele nos responde com aquilo que nós precisamos para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso crescimento. Então, fica essa mensagem para cada um de nós, que possamos fazer muito bom uso dela e colocar em prática no nosso dia a dia, né, esses itens para o nosso desenvolvimento e para o nosso aprendizado. Então, eu desejo a cada um de vocês uma semana de muito exercício espiritual, de muito aprendizado, e que cada uma das adversidades do nosso caminho só sirva para aumentar essa nossa musculatura espiritual, né? Essa nossa força espiritual, para que a gente caminhe cada dia melhor. Muito obrigada.